Saudações rubro-negras geniais. Meu irmão, o Flamengo acabou de levantar a Libertadores, mas nem deu tempo de esfriar a medalha. E já tem polêmica no ar. Bastos soltou uma provocação forte para os rivais. Felipe Luiz está prestes a quebrar um recorde histórico. E o Mengão pode ser campeão brasileiro já nesta quarta, dito amanhã. É muita coisa, muita emoção, então vem comigo porque o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Olha, Flamengo vive um daqueles momentos que você conta para os seus filhos no futuro. O time acabou de se tornar tetracampeão da Libertadores, o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição. E quando você acha que a festa acabou, vem o presidente Mbappé colocar fogo no parquinho na semana decisiva. Logo depois do título lá em Lima, Mbappé aparece em um vídeo mostrando a medalha e manda a seguinte provocação para os rivais: não fica P, não. Guarda para quarta-feira. Ficar P uma vez só. Meu amigo, essa frase viralizou, né? Em todas as redes. Viralizou porque pegou no nervo de muita gente, principalmente dos clubes que perderam a hegemonia para o Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, né? E aí é que tá. O Mbappé falou isso porque o Flamengo tem a chance real, né, de ser campeão brasileiro amanhã no Maracanã contra o Ceará. Só precisa de uma vitória simples, né? Se ganhar, acabou. Levanta mais um troféu e fecha a temporada com um duplo soco na mesa, Libertadores mais Brasileirão no mesmo ano. Agora, se tropeçar, ainda pode ser campeão dependendo do resultado do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, né? Mas a verdade é que o clima dentro do clube é de decisão total, é jogo de título, é jogo para pintar a história mais uma vez de vermelho e preto. Pessoal, zoação faz parte, é bacana, é do futebol, mas na minha opinião não pega bem um presidente vir a público e provocar os adversários. Eu falo isso daqui da Leila e eu não vou, só porque o Mbappé é presidente do Flamengo, e está fazendo um excelente trabalho, maravilhoso trabalho, tanto na parte financeira do clube quanto na parte esportiva. Eu não vou passar pano, né? Pelo menos eu vou falar aqui a minha opinião. Ainda mais porque o Flamengo ainda precisa entrar em campo para levantar a taça do Brasileirão, né? Não existe jogo ganho de véspera, né? Então vai ter que entrar e vai ter que fazer a parte dele. Se fosse um torcedor comum, tudo bem, tá, pessoal? É natural esse tipo de comentário. Mas um presidente precisa ter sobriedade, precisa representar o clube com postura, mesmo depois de fazer história, que ele fez história, né? Para mim, a imagem de um dirigente tem que ser sinônimo de equilíbrio, de responsabilidade, seja no Flamengo ou em qualquer outra instituição. É legal zoar? Pô, lógico que é legal zoar, mas existe uma representatividade do cargo. Ele não estava no bar tomando cerveja com os amiguinhos dele, não. Ele estava lá com o presidente do Flamengo. Agora, eu sei que muita gente pode discordar, e aqui nesse canal você pode discordar quantas vezes você quiser, não tem problema, não sou dono da verdade, não sou o paladino, né, da coerência e da disciplina, não é isso aqui, a gente fala o que a gente pensa, mas a gente está aberto a críticas aqui. Então, deixa aqui embaixo, tá, nos comentários, se você acha que o presidente deve provocar o rival ou deve manter a postura. A discussão é válida. E, enquanto isso, tudo acontece do lado de fora, no campo, né? No gramado. Quem vive, talvez, a semana mais importante da carreira é ele, né? Felipe Luiz.
Se o Flamengo confirmar o título brasileiro nesta quarta, o Felipe vai completar uma das jornadas mais rápidas e impressionantes de um treinador na história do futebol sul-americano. Não é brinquedo não, cara. O cara pode fechar em apenas 426, né? 400, vou falar de novo aqui, pessoal. 426 dias, a tríplice coroa nacional e continental. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Para você ter ideia, isso é 301 dias mais rápido do que o Abel Ferreira levou para conquistar os mesmos títulos no Palmeiras. E olha que o português venceu 2 Libertadores nesse caminho. Isso mostra muito sobre como o Flamengo e Palmeiras estão 2, 3, 4 degraus acima do restante das equipes do futebol brasileiro, no futebol brasileiro. E aí, quando você compara com outros nomes históricos, a diferença é absurda. Filipão levou 15 anos, Antônio Lopes 18 anos, Tite quase 22 anos e o Cuca bateu quase 24 anos para fechar essa trinca. Felipe pode fazer isso em 1 ano e alguns dias. É surreal, é coisa de técnico gigante, é coisa de quem nasceu para liderar. E isso tudo respinga diretamente na renovação dele, né? O contrato acaba agora no fim do ano, o BAP já disse que quer renovar desde abril, a diretoria já conversa e depois desse começo avassalador, desse jeito do Flamengo jogar, né? Meu amigo, o Felipe tá com moral para sentar e fazer o pedido que quiser. Essa que é a verdade. Só não esquecer que o Flamengo é maior do que qualquer um, até mesmo do Zico. Isso ele tem que colocar na cabeça, né? Ele é um excelente técnico, um técnico promissor, mas quem deu a possibilidade dele ser tudo isso foi o Flamengo, tá? Vamos colocar isso bem na cabecinha, tanto dele quanto de todos os outros, que quem deu essa possibilidade dele fazer tudo isso daí, deu as condições, ele mesmo falou na coletiva, que ele é grato ao Flamengo, porque o Flamengo deu todas as condições para que isso acontecesse. Então, meu querido, Flamengo em primeiro, em segundo, em terceiro, aí lá para 10º, lá vai pedrada, pode vir outra coisa, certo? Ele não quer sair, né? O Filipinho, mas se algum gigante europeu quiser, pode ter certeza, vão bater na porta. Mas a tendência hoje, tá? Hoje é permanência. O Flamengo quer, ele quer e já participa do planejamento para 2026. E por falar em 2026, enquanto a torcida ainda comemora a Libertadores, a diretoria já está no modo turbo. José Boto confirmou que o planejamento já começou e que 2 reforços, né, eles querem para 2026. Estão bem encaminhados já, um goleiro e um zagueiro. O Mengão quer manter a base, quer qualificar o elenco depois de investir quase 300 milhões na última janela e vender mais de 500 milhões em jogadores, né? É a realidade do clube hoje, entra muito, mas também gasta muito, vence muito. A hegemonia não é à toa, né? Pessoal, só uma coisa. E o centroavante? Vai ficar como? Vamos seguir com o Jorginho, que quase não entra em campo? E com o Bruno, que quando joga como centroavante e o jogo fica mais truncado, não faz pivô? Não é esse cara de referência na área? Centroavante mesmo, só temos o Pedro e o Juninho. Muita gente mete o pau, fala que é ruim, né, o Juninho, que não presta. Eu, sinceramente, nem sei se ele é bom ou se ele é ruim. Porque o Felipe não dá sequência pro cara, pô, rapaz. Se o cara não joga, como é que a gente vai saber o nível dele? Uma coisa, pessoal, é entrar em 10, 15 minutos. Outra coisa é ter sequência de jogos. Jogar uns 4, 5 jogos seguidos como titular. Aí a gente vai saber se o cara é bom ou se o cara é ruim. Tá? Até então, não tem como falar. O nego fala pelos cotovelos, mas não sabe. Então, na minha opinião, tem que contratar mais um centroavante, sim. Porque se o Pedro machuca de novo, e não seria nenhuma novidade, como é que fica? Vira uma barata voa desgraçada lá na frente, que ninguém sabe quem vai jogar, quando que joga, como que joga.
Não é verdade? É isso que acontece sempre quando o Pedro está machucado. Não é? Mas voltando ao jogo de amanhã, o Flamengo não tem novos desfalques. Pedro segue fora, Alan e Léo Ortiz podem voltar. Plata está de volta depois da suspensão na final da Libertadores, né? Mas, pessoal, o time provável deve ser algo assim, ó. Rossi, Royal ou Varela, Danilo, Léo Pereira, mais o Léo Ortiz, pessoal, tá? Relacionado ao Danilo, acredito que ele deva entrar durante o jogo para pegar um ritmo, né? Tá muito tempo parado e agora no Mundial de Clubes, né? Agora que vai começar dia 10, a gente vai precisar dele, porque não tem outro zagueiro, né? Felipe não coloca a molecada só na fogueira, o zagueiro que a gente tem. Tem jogo aí que a gente poderia ter colocado, não colocou. Aí o moleque entra, faz cagada, a culpa é do moleque. Não, não é do moleque, não. A culpa é do Felipe Luiz, que também não colocou o cara para jogar em outros jogos fáceis, aí quando o Flamengo estava ganhando de 3, de 4-0, né? Poderia ter colocado essa molecada, esses zagueiros novos aí para jogar. Não colocou. E aqui eu faço um parêntese, tá? Eu realmente, em relação ao Ayrton Lucas, aí já estamos na lateral esquerda, né? O Ayrton Lucas e o Vina. Eu realmente não entendo, sinceramente. Assim, a gente não tá nos treinos, né? A gente fala sem saber assim o que o cara tá treinando, mas eu não entendo como o Vina não tem mais oportunidades. Simplesmente some das escalações. Não entendo, sinceramente. Sabendo que o Ayrton Lucas é um bom jogador, mas deixa, cara, as costas dele, cara, é uma avenida. Essa que é a realidade, tá? No meio, a tendência é Pulgar e Jorginho, né? Acho que o Felipe começa com os dois e depois o Saúl, que deve ganhar minutos para recuperar ritmo. Já que a gente nem entrou, né? Que ele nem entrou no segundo tempo da final. E a gente também vai precisar desse cara no Mundial. Na armação, Carrascal e Arrascaeta, mas eu vou ser sincero, eu entraria com o Luiz Araújo no lugar do Carrascal sem pensar duas vezes. Precisamos de gente que participe de gol, que entrega assistência, que finaliza. Carrascal é útil, é muito bom jogador, mas não tem a mesma objetividade do que o Luiz Araújo. No ataque deve ficar entre Cebolinha e Plata, né? Ou Bruno Henrique. E aqui, de novo, é simples, Plata, nem pensar. Gera jogo, cara. É Bruno Henrique, sem pensar duas vezes, mesmo ele não tendo funcionado tão bem na final, né? Como a gente falou aqui, cara, ele, nesses jogos mais truncados, é mais difícil para ele. Porque ele gosta de fazer os facões, né? Aquelas entradas na diagonal, jogar nas costas do zagueiro, entrando de frente pro zagueiro. Ele não é um cara, não é um centroavante que faz pivô. E quando você joga contra esses times com linhas muito baixas, a gente precisa de um cara para fazer esse pivô, para a gente fazer essas triangulações, para ter essa oportunidade até de chutar gol. BH, é decisivo, é pesado, e o jogador de jogo grande e ponto final. Para mim, tem que entrar com ele, mesmo, né? Ele não sendo esse pivôzão, esse jogador de centroavante, mas a gente vai ter um pouco mais de espaço, acredito eu, contra o Ceará. Não é um time tão qualificado quanto o do Palmeiras. Já o Ceará chega, né, desfalcado com William Machado e Matheus Bahia suspensos, né? E por mais que eles briguem pela Sul-Americana, e é jogo pesado, o histórico é amplamente favorável ao Flamengo, e no meio de tudo isso, há uma coisa que pouca gente está percebendo, né? Se o Flamengo ganhar amanhã, o clube fecha um ciclo absurdo de títulos, né? Vira a temporada com estabilidade técnica, planejamento adiantado, elenco valorizado e talvez com um treinador mais promissor do continente renovado, né? A gente torce para isso. Um Flamengo histórico, um Flamengo que pode marcar era, é um Flamengo que consegue fazer tudo isso, ainda provocando os rivais, né? Viralizando na internet, horas depois de ser campeão da América. Por mais que eu não goste dessa atitude do presidente, é o que aconteceu, é o que acontece. E é isso, meu amigo. Ser Flamengo é isso. Bem, vamos ficando por aqui.
Obrigado por flamengar comigo. Créditos O Globo, GE e Mundo Bola. Mundo Bola. É isso aí. E não se esqueçam de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e... até mais!